Bom dia, bom dia. Hoje, faz algumas horinhas, caiu uma tempestade em Belo Horizonte, mas assim, daquelas muito, muito, muito fortes. Aí eu tô num cantinho aqui hoje, todo molhado, vai dar tudo certo. Deixa eu compartilhar com vocês minha tela. Vamos lá. Nosso 24º dia de meditações. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, ou boa madrugada, né? Para quem já está aí. A gente vai fazer hoje uma meditação que ela vai ser muito desafiadora, mas ao mesmo tempo ela vai ser muito reveladora. A gente costuma dizer que a forma como a gente encara a yoga é um reflexo muito forte de como a gente encara a vida. A yoga tem posturas que são absurdamente desafiadoras. E aí às vezes eu vejo um aluno caindo na gargalhada, eu vejo alunos se esforçando, mas desistindo, parece ter um embate mental sobre a pose e fica naquela luta e desiste. Eu vejo alunos se empenhando e aí atravessando aquela pose com muita tranquilidade. E a yoga costuma ser uma representação da vida. Como a gente encara os desafios, os problemas, na yoga são muito parecidos como a gente faz isso na vida. E não há nenhum tipo de julgamento. É só uma constatação. Tem pessoas que criam narrativas. Eu não vou fazer essa pose porque o meu cotovelo direito em 2003... Assim, de novo. A gente cria narrativas, a gente cria desculpas, a gente cria contextos para as coisas. Para muitas vezes a gente evitar de encarar o problema de frente. Meu nome espiritual, né, é Akal Shabad. Shabad é o som que corta o ego. Muitas vezes o Shabad é uma música, um poema sagrado que atua muito sobre essa dimensão. E muitas vezes eu trago mensagens para as pessoas que vão direto no ego delas. E muita gente se incomoda com isso. Mas faz parte. Faz parte do meu nome espiritual, faz parte da minha missão de trazer essa dimensão e muitas vezes lembrar as pessoas também sobre a relação que a gente tem com o tempo e com o espaço. Né? Tempo e espaço. E nunca o espaço foi tão relevante quanto agora, né? E o meu nome, a primeira parte do meu nome é Akal, significa a ausência das premissas do tempo e do espaço. A imortalidade. Mas não significa que eu não sou imortal, por isso eu continuo em quarentena. Mas significa que a dimensão do tempo e espaço podem ser ressignificados. Mas não é sobre isso que a gente está aqui, né? Para falar do meu nome espiritual. É para a gente fazer a nossa meditação. Então a gente vai trazer as mãos de frente ao peito na pose da prece. Os polegares tocam o externo. As palmas das mãos estão levemente pressionadas. Os cotovelos, na verdade os antebraços paralelos ao chão. Vamos tentar encontrar conforto nessa pose e começar nosso processo de inspiração e expiração, lenta e profunda,
pelas narinas. Vamos fazer ao menos 5 respirações completas, lentas, profundas e conscientes. Vamos nos conectando ao momento presente. Deixando o futuro no futuro, o passado no passado. Vamos inspirar para entoar 3 longos Adi Mantras ou Ang Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inspirem. Segurem o ar dentro. Expirem. Bom, deixa eu contar para vocês que está começando a chover de novo. Deixa eu me puxar mais para o cantinho. Nosso tema de hoje é um tema muito legal. E eu me lembro de uma viagem, hoje é muito simbólico, né? Hoje é domingo de Páscoa. Eu me lembro de uma viagem que eu fiz para Israel em 2018. E eu passando por todos os lugares por onde passou Jesus. E eu vi muito em Israel, né? Uma terra, ela é muito simples, assim. Ela não tem grandes florestas, não tem grandes pântanos, não tem grandes rios. É um terreno, um país muito simples. Ao mesmo tempo, quando a gente fala de Jesus Cristo, eu estudei num colégio cristão, colégio jesuíta. É uma vida também muito simples, né? Filho de um carpinteiro. Jesus não teve, né? Não era nobre, não era ninguém de nenhuma classe abastada. Um sujeito que viveu a simplicidade e que morreu continuando uma vida muito simples. A simplicidade, ser simples é diferente de ser simplório. Nós podemos ser absolutamente simples sem sermos simplórios. A gente vive a era
uma era que está nos reposicionando, e na verdade esse momento nos reposiciona sobre o que é necessário ter, o que é necessário consumir. Porque a gente vive o auge da era capitalista e do consumo. A gente consome coisas que a gente fala, cara, nem sei se eu preciso disso. Mas a simplicidade, ela reside num lugar em que o simples significa que você não se aceita, mas também não se recusa. Você não precisa de determinadas coisas. Basta você entender quem você é. Mas ele está nesse limiar. Lembra da humildade? Eu não me recuso. Eu não me aceito, mas eu não me recuso. A simplicidade não se aceita ou não se recusa. Ela não se interroga. Ela não se contempla. Na simplicidade nem se considera. Não é bom, não é ruim. Não há desvio da agenda, não há projeto, não há afetação. Então a simplicidade, ela nem se olha enquanto valor. Então a simplicidade, ela simplesmente é. Então ela não se interroga, ela não se completa, ela não tem vaidade sobre si mesma, ela não se considera, ela não se interroga, ela não se recusa, ela não se aceita. É uma virtude de simplesmente ser. Como a gente diz que é a respiração. A respiração é simples. Inspira e expira. Ela pra gente simplesmente é. Ou como a realidade. A realidade simplesmente é. A realidade não se julga. Ah, essa aqui é uma realidade boa, essa aqui é uma realidade ruim. Quem faz isso somos nós, não é a realidade. Ela simplesmente é. Ah, a realidade não se interroga. Eu deveria estar, sim, eu deveria fazer assado. Como também é Deus, gente. Estou fazendo essa pausa e é importante. A realidade, a respiração e Deus são uma representação do que é simples. Simplesmente são. A realidade simplesmente é. A respiração simplesmente é. Deus simplesmente é. Sem qualquer devaneio, sem qualquer olhar mais complexo sobre a coisa. Não se louva, mas não se despreza. Uma respiração simples, como a gente vem fazendo várias, nos leva a uma vida simples, sem maiores esforços, sem glórias. Imagina se a gente for glorificar por cada respiração que a gente faz. Não faz sentido, faz? Imagina Deus se fosse uma entidade personificada, se glorificando por tudo aquilo que traz, ou a realidade. Uma vida verdadeira, segundo o filósofo Sponville, é uma vida insignificante. Não é que não tenha sentido, mas ela não é uma vida glamourizada, glorificada. Eventualmente nós temos esse objetivo, né? A gente traz isso muito forte, de fazer com que a nossa vida seja o tempo todo reconhecida por nós mesmos e por outros como uma vida maravilhosa. E eu volto a insistir na vida de Jesus. Uma vida que, para os termos
sociais é insignificante, carpintaria, ainda que não seja, mas que traz muito significado. Quando a gente está o tempo todo projetado no futuro, o que a gente chama de sequestrado no futuro, a gente não consegue perceber a nossa real, a nossa projeção. A gente está sempre criando uma narrativa, imaginando. E muitas vezes a narrativa, nós temos incutido na nossa mente alguns elementos que sempre nos colocam ou como herói ou como vítima. Eu já falei sobre isso em outra meditação. Mas a vida é mais simples do que isso. A gente não é herói, não é vítima, como se fossem dois polos. Em determinados momentos a gente está no controle do processo, da decisão. Em outros momentos a gente não está. Em alguns momentos as circunstâncias nos trazem maus desafios, em outros momentos a gente consegue suplantar elas. É mais simples. A vida simples não tem grandes vaidades. Isso é muito difícil no contemporâneo. As vaidades materiais, as vaidades intelectuais, as vaidades espirituais. Isso é um erro que muitas pessoas que buscam um caminho espiritual cometem, porque elas adquirem o que a gente chama de ego espiritual, se sentem melhor do que as outras. Então, uma vida simples, uma vida sem vaidade, uma vida desprendida. Não significa que a gente não se preocupe com as coisas e com os outros, mas ela é desprendida, ela é desapegada a uma vida sem ego, ou sem essa preocupação e satisfação sempre imediata, de curto prazo. Uma frase muito bonita que o Sponville coloca no texto: a rosa não tem porquê, floresce porque floresce, não se preocupa consigo, não deseja ser vista. A rosa não deseja ser vista, a rosa não se preocupa consigo, ela floresce porque floresce, ela não tem uma razão. A gente fica o tempo todo buscando razão para a nossa existência. Meta e mega significados. A gente pode ser como a flor, como a rosa, sem ego, desprendida. A flor, a rosa não é vaidosa. Quando a gente vive uma vida simples, o ego se dissolve e a gente adquire paz e graça. Quando a gente está orando na tradição cristã, a gente pede o tempo todo, né? Paz. A gente fala o tempo todo de graça. É isso. Essa é a representação, essa é a simbologia de Cristo, que é o dia de hoje, em que ele ressuscita e vai ao encontro do seu Pai, né? E a graça, e a paz, e a representação de tudo. Então, essa é uma virtude que nos lembra que a gente pode viver uma vida mais simples. E esse vírus que nos coloca nesse lugar de confinamento tem nos mostrado que podemos viver uma vida mais simples. Eu não preciso, nem para mim, nem para os outros, de mais do que aquilo que eu atualmente tenho. Eu não estou falando de material. Trouxe hoje uma meditação para gente, que ela é, eu vou até tirar aqui apesar do frio, é uma meditação que na verdade é chamada Cria para Conquistar a Dor. Imagina que
Hoje é a ressurreição, mas há dias atrás foi a crucificação. Imaginem a dor vivida. A gente vai fazer esse CRIA porque ele nos promete o desenvolvimento de uma capacidade de lidar melhor com a dor. Quando a gente faz isso como sadhana, ou seja, por vários e vários e vários dias, a gente começa a lidar melhor com a dor. Ela também é uma pose que não vai nos ajudar a equilibrar o sistema nervoso central, porque a gente vai ajustar o corpo. E vai treinar nosso corpo para lidar um pouco com essa dor. E aí, obviamente, se você passa a ser treinado para lidar com a dor, várias e várias e várias vezes, você se qualifica para atravessar melhor os desafios. Como é que vai ser a nossa meditação, nossa pose? Nós vamos, gente. A gente pode se sentar em pose da rocha, mas aqui a gente vai fazer em easy pose mesmo. Pose da rocha é quando a gente se senta sobre os calcanhares, porque isso gera, né, muita pressão nas pernas de alguns. Então, quem quiser se sentar em pose yoga, tudo bem. A gente vai deixar o queixo projetado, encaixado, o peito para frente. A gente vai esticar os braços e aí a gente vai alongar bastante. A gente vai deixar a axila bem aberta. A palma da mão esquerda está voltada para baixo, a da mão direita vai ficar voltada para cima. E nós vamos fazer a seguinte respiração. A gente vai inspirar profundamente pela boca e vai expirar pelo nariz. Então inspira profundamente pela boca e expira pelo nariz. Nós vamos tentar respirar o mais lento possível, o mais consciente, o mais profundo possível, mantendo sempre os braços retos e as axilas bem esticadas. Essa é a pose. Mão direita para cima, mão esquerda para baixo, pose da rocha. Respira, inspira pela boca e expira pelo nariz. Vou fazer de forma bem lenta. Gente, passado 1 minuto, 1 minuto e meio, dói as pernas, dói os braços. E a gente vai simplesmente se conectar com a dor e vai lidar com ela. E vai atravessá-la. E fala, eu não vou abaixar meu braço. Eu não vou me render a esse desconforto. Eu vou seguir firme. Eu falo que ela é simbólica porque ela nos lembra uma cruz. Mão direita para cima, mão esquerda para baixo. E vai doer. Ela é uma meditação para ser feita por 11 minutos. A gente vai experimentar ela aqui por 5, ok? Então, eu vou agora colocar um mantra. Vou compartilhar, na verdade, o meu Spotify como ontem. E hoje eu não vou dar instruções. Então, entrem na pose. Mão direita para cima, mão esquerda para baixo, os braços bem esticados. Ou easy pose, pose da rocha. Inspirem pela boca e expirem pelo nariz. Podem ir se encontrando, se concentrando.
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvida que eu leve a fé, onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança.
pela boca. Estica bastante as axilas, estica os braços, estica, estica. Expira pelo nariz. Mais uma vez, inspire profundamente pela boca. Estica tudo. Expirem. Podem relaxar. Quem conseguir ficar na pose da rocha, fique. Quem não conseguir, pode se sentar em easy pose. Vamos nos assentar em easy pose, para quem não estiver na outra pose ainda. Vamos trazer as mãos em frente ao peito na pose da prece. Vamos, para aqueles que atravessaram o desafio, vamos trazer essa nossa intenção e essa nossa força de ter atravessado o desafio, porque a gente dê essa força para outras pessoas, que a gente projete essa força para outros tantos, que nesse dia tão simbólico a gente consiga canalizar e projetar para todos os seres a intenção de que eles atravessem esses momentos de dor, esses desafios, essas dificuldades, para que ao final a gente saia mais fortalecido como sujeito, como indivíduo, como sociedade. Inspirem profundo para os 3 longos satnams. Satnam. É isso, gente. Que a gente tenha um ótimo domingo de Páscoa com as nossas famílias, ou com quem quer que a gente esteja, que a gente se conecte com as pessoas emocionalmente, que a gente nos conecte eventualmente através dessas plataformas e tá tudo certo, tá bom? Um bom dia. Daqui a